Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, e também para quem já vem nos acompanhando, é sempre o mesmo recado, né, pessoal? O Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que, lamentavelmente, aqui nos programas, nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então, eu convido vocês a acessarem o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele, vocês vão poder ler a revista na íntegra, vão conseguir verificar quais e o local de ponto de distribuição mais próximo de vocês. Vocês vão conseguir entrar em contato com a gente para solicitar a sua assinatura, caso tenha interesse, através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br ou ainda pelo telefone, que é o 35 34 93 10. Aguardamos o seu contato, tá? Pessoal, a minha convidada hoje é a Silvana Félix. Ela é professora de educação física, ela é especializada em ginásticas de clube, de academias e de condomínios. É também personal trainer, é instrutora de yoga, de pilates, de tai chi chuan, olha, saiu direitinho, danças flamencas, sapateados, bom, enfim, uma sumidade. E ela veio nos falar hoje sobre uma modalidade chamada Aerial Pilates e o Curumtra. É isso? Tá ou tra? Tá. E olha, eu não conhecia, tá, Silvana? Bom, pessoal, diante dessa apresentação toda, vocês viram que a minha convidada hoje é bem especial, então ela vai tirar um monte de dúvidas, não só minha, mas como de vocês também. E, sobretudo, vai falar como que funciona a prática dessas atividades físicas, quais os benefícios, né? Como que a nossa saúde pode ser melhorada através dessas práticas, tá? Lembrando que essa minha entrevista poderá ser relida na sessão Saúde e Beleza deste mês. Silvana, seja muito bem-vinda ao meu programa. Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos porque, assim, a minha missão é levar a informação. E eu sozinha, sem vocês, eu não tenho essa informação. Certo. Então, eu convido vocês para eu conseguir, assim, extrair o máximo que eu puder. E, às vezes, eu acho até que eu deixo de extrair alguma coisa por não conhecer o tema abordado. Uhum. Então, já fica aí, assim, ao longo do nosso bate-papo, a seguinte recomendação. Se eu esquecer de perguntar ou citar algo que você acredite que possa acrescentar, sinta-se à vontade. Não se prenda exatamente às minhas perguntas. Sim, com certeza. Tá bom? Eu agradeço muito. Então tá, primeira coisa que eu vou te perguntar, o que é? Porque assim, Pilates, nós mais ou menos já sabemos. Muita gente, né? já conhece o Pilates. Mas o aerial, qual é a diferença dele? Tá, o aéreo e o Curumtra, tudo vem do Pilates. É a mesma coisa ou não? É Pilates, tudo é Pilates, tá, né? Mas o que a gente fez com o aéreo é um tecido que a gente colocou no teto, tá, para alongar a coluna, para fortalecer a coluna, fortalecer os braços, fortalecer o abdômen, em vez de só trabalhar individualmente no aparelho. Okay. Então a gente conseguiu fazer as mesmas coisas do Pilates, né? Vários exercícios do Pilates no tecido. No tecido. Né? E, essa coisa do tecido, existe uma modalidade que as pessoas praticam no tecido. Sim. Né? Qual é o nome dela? Bom, circo se usa muito, exatamente, né? Então é quase que uma atividade circense. Então, mas não é, né? Não é, né? Esse tecido de circo é um único tecido, às vezes são dois pendurados. Tá. Esse a gente tem, é um só tecido, que ele faz um V, tá, né? É uma gola pendurada. E a gente fica pendurado nesse tecido, né? Faz o exercício no solo, fica de ponta cabeça, tá, para fazer uma descompressão da coluna cervical, da coluna lombar. Uhum. E para você conhecer, você tem que ir lá experimentar.
né, para conhecer os benefícios, como você vai ficar, se você pode ou não ficar de ponta cabeça. Tá. É uma questão de conhecimento. Perfeito. E a origem, você que inventou, você trouxe, como é que é isso? Não inventei, não. Veio de Nova York, né? A Sara é uma conhecida nossa que foi para Nova York, ela é professora de yoga e de pilates, e ela fez esse curso em Nova York e trouxe aqui para o Brasil. Tá. Né? E quem é profissional da área foi fazer esse curso com a Sara. Com a Sara. Com a Sara Crouchworth. Tá. Vocês, né, seriam as precursoras desta modalidade aqui no país? Sim, aqui em São Paulo. Aqui em São Santa Paulo. Catarina, a Sara já lá tem alguns anos. Tá, mas aqui, né, em São Paulo... Aqui em São Paulo, então, sim. Principalmente Osasco. Tá, perfeito. Osasco o único estúdio que tem o aéreo é o nosso estúdio. Muito bacana. E você até citou, mas você consegue detalhar um pouco mais a diferença entre o Pilates no chão, através dos aparelhos, e com os tecidos? Sim. Nos aparelhos é um trabalho individual, né? É um trabalho personalizado. Tá. Então, dependendo da aluna, o problema que ela tem, ela vai estar com um fisioterapeuta, né? Um especialista. No caso do aéreo, a aluna pode ter problema de coluna? Pode. Pode ter problema nas articulações, joelho, tornozelo, quadril? Pode ter para fazer essa aula, não tem problema. Só que não é um trabalho só dela, só para ela. São para todas que têm o mesmo problema. Ah. Não é um trabalho individual, é um trabalho em grupo. Entendi. Então, a montagem da turma, Silvana, eu vou depender de outras pessoas aparecerem com o mesmo problema que eu? Não. Não? Não. Eu tenho alunas que têm problema na coluna lombar, eu tenho alunas que têm problema na articulação do joelho. São problemas diferentes, mas o trabalho de força e resistência são iguais. Ele é feito para as duas. No total que beneficia individualmente, independente Exatamente. do problema que tem. Perfeito. Bom, eu tenho mais um monte de perguntas, Deixa eu falar um pouquinho do Curunta também. Mas eu posso te cortar, sabe? Claro. Porque o nosso primeiro bloco já foi. Não, sem problema. Então, no segundo, pessoal, nós vamos voltar começando pelo Curuntá. Isso. Tá bom? Tá bom. Não Perfeito. saiam daí. Olá, pessoal, estamos de volta. Lembrando que o meu bate-papo é com a Silvana. Nós estamos falando sobre Aerial Pilates e Curuntá. Né? Ela vai falar melhor agora, porque você vai dar um show disso pra gente, né? O Curunta, ele é uma modalidade do yoga. Tá. Né? Ele veio lá do sul da Índia. Então, junto com a aula de aéreo, a gente mesclou essas aulas de Curunta, né? O yoga no solo também, que é muito importante, que a gente trabalha muito, o interno, a respiração. Então, numa aula só, a gente faz o aéreo, né? Nós fazemos o Curunta e nós fazemos também a saudação ao sol, que veio do Hatha Yoga. Ok. É uma atividade muito interessante. O Curunta, que tipo de movimento a gente faz? É no solo? É no tecido? Sim. Esclarece um pouco o mais. aéreo é o tecido pendurado no teto. Tá. Né? O Curunta são alças fixadas na parede. A gente usa essas alças para trabalho de braço, né? De deltoide, de bíceps, de tríceps. Nós usamos essas alças também para fazer o movimento. Com apenas o toque do pé na parede, você fica voando ali na postura. E o aéreo, você faz movimentos também, né, longe do chão, pendurado, que também fortalece o braço. Mas a posição no aéreo é mais vertical. O Curunta é mais horizontal. Ah, tá. Né? Mas a gente usa também algumas borrachas que a gente mantém no Curunta também para fortalecer um trabalho dos seus músculos, né? E a parte do abdômen também fortalece muito, exatamente porque você só tem o pé na parede como apoio, então os movimentos que você faz
De subir e descer, você está fortalecendo o core, né? Que é a parte do abdômen, a parte da coluna, a lombar, que é muito importante na aula de Pilates. Entendi. O principal benefício dessas duas práticas aí, você atribui a que exatamente? Tá, os benefícios são vários, né? Quem faz a aula de Pilates vai fortalecer principalmente a região abdominal, né? Tá. Vai fortalecer a parte posterior da sua coluna, fortalecer as pernas, o glúteo. E como a gente, na bola, a gente coloca muito apoio da mão no chão, a gente fortalece também nossas articulações do braço, né? As 3 articulações, do punho, do cotovelo e dos ombros, que é muito importante conforme a gente, principalmente as mulheres, vai envelhecendo. A mulher não tem muita força de braço, né? Isso é mais adquirida Tá, então aproveito para perguntar o seguinte, essas aulas é misturada, homem e mulher? Não, nas nossas aulas é só mulher. Tá, é uma academia para mulheres. É só para mulheres, é um estúdio, não é academia porque você vai lembrar em aparelho de marombeiro, não é essa a nossa finalidade, né? Tanto é que nossas mulheres, nossas alunas, é tudo acima de 30 anos. A gente, temos as mais jovens, a gente tem criança de 7 anos, de 12 anos que faz o Pilates, mas a maioria é tudo acima de 30, que é para ela se sentir confortável, né? A mulher, quando vai na academia, que vê muitos homens fazendo, tem algumas posições que ela não quer nem fazer, né? Para evitar os olhares, os comentários de celulite, gordura, aquela coisa toda que a mulherada tem pavor. Eu acho que tem 2 tipos de mulheres que se interessam pelas atividades, né? Tem aquelas que gostam da academia muito mais como uma vitrine, né? Do físico, aquela coisa toda. E tem aquelas que gostariam de ir simplesmente para manter o corpo numa posição mais adequada. Enfim, busca um outro benefício. Ela não se utiliza da academia como uma passarela. Exato. Né? Então, o seu estúdio, ele está mais para um estúdio onde o corpo é trabalhado, ele é preparado, mas passa longe de ser uma passarela, uma vitrine. Exato. Né? O nosso estúdio é focado primeiramente no interior, né? Você mulher, você poderosa, é você por dentro primeiro, é o seu autoconhecimento, né? E depois que você tem essa coisa toda do seu interior, de como você se aceita, você se solta, você consegue dançar, você consegue fazer as coisas com muito mais vontade, né, determinação, e esse o nosso objetivo, é o bem-estar, né, o bem-estar interno, depois vem o bem-estar externo. Externo, perfeito. Eu não lembro, eu te perguntei dos benefícios, eu deixei você responder? Mais ou menos. Vamos continuar? Por favor. Então, por favor, os benefícios de uma forma geral. Tá. Trabalhando a sua parte central, você melhora o resto do corpo. Você melhora as articulações, né, tanto dos membros inferiores como dos superiores. Você melhora o seu estresse, que ninguém escapa do estresse hoje em dia. Você melhora a sua autoestima. Você melhora até mesmo a sua concentração em casa, no trabalho, quando você está lendo, você foca mais no que você está fazendo, o aqui e agora, né? O que a gente do yoga sempre fala, é aqui agora. Então, quando você está fazendo a aula, você centraliza tudo isso naquele momento, você aqui agora. Esse é o benefício das nossas aulas. É você inteira. E com isso o humor também melhora, né? Com certeza. Porque você tendo esse autocontrole,
E se tem zumba também no estúdio, viu? Para quem zumba? Você falou de humor, é uma aula bem agitada, bem alegre, divertida. Descontraída. Descontraída. Perfeito. A gente só tem mais um minutinho. Eu não sei se vai dar tempo de você responder, mas eu vou deixar a pergunta no ar, tá? Silvana, qualquer pessoa pode praticar essas atividades ou existe alguma restrição? Só que segura aí, tá? Pessoal, não saiam daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com a resposta, não é, Silvana? Claro. Olá, pessoal, estamos de volta e deixamos aqui no ar a pergunta a questão de se qualquer um pode fazer, tem restrição. Então, por favor, vamos orientar as pessoas aí que... qualquer pessoa saudável pode fazer o aéreo Pilates, tá? O Corunta já tem mais mobilidade, já é mais fácil uma outra pessoa estar fazendo. Mas no aéreo, os hipertensos têm algum probleminha em ficar de ponta cabeça. Quem tem labirintite também, porque você vai virar o seu corpo, né? Vai ficar de ponta cabeça, a cabeça vai estar lá embaixo. Isso pode dificultar. Mulheres grávidas também, a gente vai curtir a sua gravidez primeiro. Né? Vai curtir essa barriguinha, vem fazer yoga, né? Depois você vem e faz o aéreo. E também quem tem problema de coração, dependendo do problema do coração, o médico vai ter que autorizar ou não estar fazendo essas aulas. Tá? Então, hipertenso, problema de coração, cardíaco, grávidas e labirintite. Ok. Tá? Porque como você mexe com a cabeça, a labirintite também não é aconselhável. Tem meninas lá no nosso estúdio, meninas eu falo que assim, é mais ou menos a minha idade, né? Sim. E que tem problemas com labirintite, mas que consegue ficar de ponta cabeça. Tá medicada, o médico liberou, mas tem umas que preferem não ficar de ponta cabeça. Tá, então, mas elas nem experimentam? Não, algumas experimentam. A primeira aula experimenta, se sentiu bem, tá tranquila, não deu enjoo, ótimo. Ela continua fazendo as outras aulas, mas se aconteceu, deu enjoo, deu um mal-estar, ela já não faz mais essa aula. Tá. Tem alguma faixa etária que é recomendada ou essa prática a prática das duas modalidades Pilates, assim, as crianças acima de 6 anos pode estar fazendo, não tem problema nenhum. O Pilates solo, né? Pilates, não, até o aéreo também. Ah, é? Nós temos alunas pequenininhas também, de 7 anos. Menos que isso já torna muito brincadeira. Aí a criança não tem aquela concentração de estar fazendo. Não tem a disciplina necessária. Exato. Então fica muito na diversão. Né? Então a crianças a partir de 7 anos. E qual o limite? Tem? É você que determina. Então o céu é o limite. Não tem problema. A gente tem alunas de 75 anos fazendo e não tem problema. Mas tem é que assim, passou de 60 anos, a gente começa a ter alguns problemas de saúde, já não enxerga tão bem. Com 40 anos você já não está enxergando tão bem. Então, vai de pessoa para pessoa, de aluna para aluna. Na verdade, o que eu senti é que o limite, se é que existe, vai ser, com exceção da criança, né, que é a partir de 7 anos, a partir daí, é você que vai limitar o que você pode e o que não pode. Claro. Desde que esteja com a coluna em dia, né? Que não tenha... A gente coloca a coluna que não seja cardíaco, aquela coisa toda. Mas assim, se você tem 90 anos e não tem problema de coração, não tem labirintite, não é hipertensa, grávida jamais, né? Tem essa também. Que até é sinal de muita saúde, mas... Pode fazer, não tem problema. Tá. Agora, você falou, a gente coloca a coluna no lugar. A coluna é uma coisinha chata que muitas vezes a gente só descobre também que tem um problema na coluna quando ela começa a doer muito e às vezes você parte até para um antibiótico, medicamentos, né? Se eu estivesse, por exemplo, nesse estágio, eu estou com a coluna ruim, estou sendo medicada, estou até fazendo fisioterapia, tá? Recomenda-se o Pilates ou não? Sim, Só depois que passar esse... Sim.
Se a aluna já está fazendo Pilates há algum tempo, mas aí ela teve algum problema na coluna, descobriu-se uma hérnia de disco. Tá. Ela foi para o médico falou, ó, você vai fazer 20 sessões de fisioterapia. Mas, se ela já está fazendo o Pilates, ela já estava vindo de aulas de Pilates, ela vai fazer a fisioterapia, mas ela já não vai sentir tanto os benefícios, porque ela já estava com o seu corpo, com a sua coluna fortalecida antes. Né? A gente teve temos uma aluna que se chama Isaura, de 67 anos. Ela já fazia o Pilates, fez a cirurgia do ombro, 2 meses depois ela voltou a fazer a aula com a gente, a aula de Pilates. Precisou fazer a fisioterapia? Ela fez por precaução, mas o médico mesmo falou assim, olha, se você não tivesse feito o Pilates, você não teria uma recuperação tão rápida. Entendi, né? Entendi. Me fala uma coisa, você tem um público-alvo específico para a prática dessa modalidade? O aéreo, tanto o aéreo como o coluna, não tem o sexo. Tá. Pode ser qualquer sexo. Só que o nosso estúdio só para mulheres. Porque como a gente está enfatizando, os homens também podem se interessar, coisa e tal, mas vai ter que procurar um outro local. Ou a gente, se já tiver um grupo, a gente abre para os homens. Exatamente, né? Uma turma masculina e turma feminina. Não é nenhum preconceito, tá, gente? Não é preconceito. É apenas para que a mulher se sinta confortável. Tá. Você atribui o Pilates aéreo e ao Kurumta alguma cura específica, assim, de um mal de saúde? Cura, não. Tá. Né? Cura vai também, aquilo que eu falei já antes, vai de dentro para fora. Eu fiz uma cirurgia da coluna cervical, eu tenho prótese na coluna. E foi através do meu conhecimento, do meu autoconhecimento, que eu fui buscar essas modalidades. Né, para trazer o benefício para quem curte o seu corpo, quem quer beneficiar o seu corpo. Então, assim, cura, não, porque eu sinto dores também ainda na coluna. Tá. Eu mexi na coluna, né? Foi uma cirurgia delicada. Então, eu não estou curada, só que eu não tive mais Mas também não ficou imobilizada. Não fiquei parada, muito pelo contrário. Perfeito. Agora, Silvana, por toda essa sua experiência, por todo esse seu conhecimento na prática dessas duas modalidades, recentemente você foi premiada, né? Você conquistou um prêmio. Você pode nos contar um pouquinho sobre que prêmio foi esse, em qual modalidade, e, enfim, você tem aí pouco tempo, mas... Eu quero finalizar, vou até me despedir, tá, pessoal? Tchau, até a semana que vem. Um beijo para vocês e preste atenção no que essa moça vai falar agora. Foi um prêmio de qualidade, né, e liderança nessa área. É o Brás Líder. E o que me trouxe a ganhar esse prêmio, eu acho que foi a qualidade. Não sei te explicar muito bem, né? Mas, assim... talvez um merecimento, primeiramente pelo autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe do que é capaz. Então tem muitas mulheres, principalmente as mulheres, que é o que eu mais estudo, é sobre as mulheres da TPM, né? Sim. Então isso me levou a ter o conhecimento, a estudar, né, a estudar yoga, a estudar pilates, a dançar muito mais do que eu já dançava. E isso trouxe a qualidade também. Você tendo conhecimento, você tem poder. É o seu autopoder. Então você sabe aonde você pode chegar, o que você pode fazer por você e por todos. E que conselho você dá aí para o nosso telespectador? Principalmente para as mulheres, vai conhecer as nossas aulas. Né? Entra no site, pode falar o site? Pode falar. É www.estudiobemestar.net.
Estúdio com S, tá? Com S, isso. Não é estúdio. E marca uma aula experimental, vai até a gente, experimenta todas as nossas aulas. A gente tem o aéreo, nós temos o curunta, nós temos a zumba, nós temos dança, né? Balé adulto e infantil. A mulherada que também quer curtir o balé agora, acima dos seus 40 anos, vai no estúdio que a gente tem também balé para as mulheres. Vai conhecer só mulher. Ótimo. Silvana, obrigada. Tá? Eu é que agradeço muito. Imagina. Pessoal, vocês que estão em casa, entendam uma coisa. A Silvana não veio aqui hoje conversar comigo para fazer exatamente uma propaganda do estúdio. Lógico que é consequência, mas, sobretudo, para enfatizar a questão do prêmio que ela está recebendo, porque ficou bem claro que tudo isso que hoje você tem lá como prática no seu estúdio, você passou por isso, você experimentou, e você pode dizer que funciona, né? Então, você é uma prova viva de que quando a gente se cuida de forma correta, né? Com bons profissionais e, sobretudo, com a nossa autoajuda, com a nossa autoconsciência, digamos assim, o resultado pode ser muito melhor. Não é isso? Você falou muito bem. Puxa vida. E com isso, gente, até a semana que vem, se Deus quiser.